Muito bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre artrite reumatoide, artrose, e essa é uma série de vídeos que a gente vai fazer, que chama Revelando. E Revelando é o lugar onde a gente vai revelar o diagnóstico, as causas, os principais sintomas, como que as doenças se formam no nosso organismo. Então, eu quero começar, né, essa série que eu criei com muito carinho, né, para a gente descobrir melhor como as doenças se formam, como que isso é no nosso organismo. Então, muito bom dia, vamos começar nossos estudos. E eu acho que o principal, para quem está assistindo, é saber assim, porque agora eu quero aprofundar com vocês, né, gente? Quem está aqui, assim, eu quero caminhar para uma prática do Ayurveda da cura. Oi, gente. Espera aí que me ligaram. Cortou aqui. Eu quero caminhar para esse estudo para a gente usar o Ayurveda numa prática de cura mesmo. Então, para a gente realmente acessar essa prática de cura do Ayurveda, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado. Vocês sabem, né? Quem está me acompanhando aqui sabe que assim que eu sou muito fã e muito a favor e incentivo muito o conhecimento acessível do Ayurveda para todo mundo, que todo mundo possa conhecer de uma forma simples, mas também eu sou a favor de que a gente comece a se aprofundar também, né? Para ficar cada vez mais acessível esse conhecimento no sentido de usar para a nossa cura mesmo. Então, a primeira pergunta para quem está aqui e já está querendo saber assim, né, de fisiopatologia é, e essa pergunta eu vou fazer para vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer lives interativas, né? Porque senão não teria por que ser uma live, né? Se a gente está aqui ao vivo é para a gente trocar. Então, bom dia para todo mundo que está aqui. Muito legal ver vocês. Adoro, assim, né? A gente já começar com tudo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, eu quero que vocês me respondam, por favor, é: qual é a grande diferença entre artrite e artrose? Já que a gente vai começar, né, esse estudo, qual é a diferença de artrite e artrose? Vocês já pararam para se perguntar assim? Quem está aí, né, comigo? Quando que a gente fala de artrite e quando que a gente fala de artrose? Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a fisiopatologia? Qual que é a sensação? Quem pode me responder aqui? Eu vou dar artrite é nas juntas. Sim, artrite é nas juntas. E artrose? Ah, a pergunta que me fiz hoje, a Simone falou. Artrite e inflamação. Boa, vamos, artrose e desgaste, ótimo. Então, eu gosto assim, quando a gente vai estudar Ayurveda, seja, né, uma Ayurveda clássica, ou quando a gente faz esse link, que é o que a gente vai fazer aqui com a medicina contemporânea, é legal a gente ir exatamente, Ana, na terminação da palavra. Então, quando eu falo artrose, eu estou falando de uma degeneração. Então, eu sei que tem uma degeneração aí. E artro, né, de articulação, de tecido ósseo, então eu tenho uma degeneração no tecido ósseo, nas articulações. E artrite, eu vou ter uma inflamação. It, né, de inflamação, de inflamado, então eu tenho uma inflamação na articulação. Ótimo. E como que isso funciona na prática? Na prática, é assim, uma artrose é quando eu tenho desgaste, dor, das articulações, mas não tenho inflamação, não é inchado, não tem calor, não tem esses sinais, né? Quem estudou em faculdade de saúde, né? Lembra, às vezes isso varia um pouco, os 5 sinais e sintomas de uma inflamação: dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Que é bem, isso é fácil de decorar, né? E é bom porque a gente lembra, né, quais são os sintomas de quando tem uma inflamação. Então eu vou repetir para vocês: dor, calor, rubor, tumor. Tumor quer dizer assim um inchaço, né? Células mortas sem função e perda de função. Então na artrose eu não vou ter esse inchaço.
esse tumor, esse calor, esse rubor, essa vermelhidão, né, da inflamação. E na artrite, eu vou ter tudo isso, além de uma degeneração da articulação. Tudo bem? Então, só para a gente ir separando, assim. Ué, mas existe artrose sem artrite, artrite sem artrose? Deve existir, né? Se tem essas duas palavras, elas existem. Mas o que a gente vê é que elas existem momentaneamente uma sem a outra. Porque se eu tenho uma artrose de longo prazo, né, assim, 15 anos eu tenho essa artrose, a probabilidade é que ela se transforme numa artrite, numa articulação inflamada, enfim, a gente vai falar de tudo isso, né, o que é essa inflamação. E se eu tenho uma artrite, por exemplo, eu bato minha articulação jogando vôlei, isso, né, eu posso falar, aconteceu recentemente, né, e eu gero uma artrite momentânea, se eu não cuidar dessa artrite, ou por uma infecção, né, uma infecção momentânea, se eu não cuidar, a probabilidade disso também virar uma artrose é muito grande. Então, bem-vindo, temos o Dr. Ricardo, pessoas, né, do Ayurveda, adoro, assim, né, para a gente estudar junto, adoro. Então, tudo bem, gente, essas duas, né, nomenclaturas, em geral, quando a gente fala de uma doença crônica, elas vão estar coexistindo juntos. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando aqui? Quem está, né, me seguindo aqui na linha de raciocínio? Agora eu falei de um ponto de vista bem contemporâneo, ocidental. E o que é muito legal é que a gente tem essa correlação muito bem feita, né? Algumas doenças, a gente tem a correlação, quando a gente lê os textos clássicos, a gente vê que é exatamente o que eles falavam lá muito tempo atrás, é o nome da doença que a gente deu agora. E isso, né, é incrível, né? Porque, por exemplo, a artrite, do jeito que a gente conhece ela, a gente sabe que tem algumas menções curtas, assim, algumas pequenas menções de doenças que a gente imagina que seja artrite, há 1500 anos antes de Cristo, num Veda que chama Rajveda, né? Então, há muito tempo atrás. E depois ela foi absolutamente bem descrita num texto de 800 depois de Cristo, né? Que é do Madhava Nidana, que é um texto de diagnóstico, que eu sempre falo aqui, gente, quem está estudando comigo e está se aprofundando e quer ler um texto de diagnóstico clássico, o texto é o Madhava Nidana. E o Madhava Nidana, ele tem um capítulo inteiro, longo, sobre artrite. Então, é muito incrível, assim, né? 800 depois de Cristo, a gente tem um texto ayurvédico clássico descrevendo artrite, assim, tintim por tintim. E aí a medicina contemporânea, né, foi um francês, eu esqueci o nome dele agora, se alguém souber aí, né, os estudiosos de plantão que estão acompanhando, quiser escrever o nome, lembrar do nome desse francês, ele foi o primeiro na medicina ocidental contemporânea que descreveu a artrite reumatoide em 1800, um pouco depois, né, assim, a ciência é maravilhosa, né, eu sou super a favor, mas claro, né, lógico, mas é muito legal da gente ver também assim, né, como a Ayurveda ele já está descrevendo as coisas há muito tempo de um jeito muito potente, muito bem descrito, né? Então é importante vocês lembrarem que a artrite já está descrita, bem descrita, num texto clássico chamado Madhava Nidana, de 800 depois de Cristo, já está tudo lá, assim. Quais são os sintomas, os sinais, as causas, está tudo lá. E a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, quem aqui está mais íntimo, seja por consultório, seja por viver isso na vida, né? Quem pode me falar quais são os sinais de uma artrite ou uma artrose no corpo? Quem tem, né? Porque isso é algo muito comum e infelizmente vai ser cada vez mais comum na nossa vida hoje em dia. Quem pode me falar o que vocês sentem de sensação, de sintoma, ou quem tem consultório, né, e atende bastante, já tratou esses casos, qual é o principal sintoma que a gente sente? Dor. Que mais? Dores nas articulações.
Isso. Que mais, gente? Dor e peso, ótimo. A Simone falou uma coisa muito importante, porque dor é algo que a gente sabe bem, né, da artrite. Muita dor, enrijecimento, isso, muita dor nas articulações. Se não faço minhas práticas de yoga, dói demais, exatamente. Tenho artrite desde os meus 15 anos, como artrite reumatoide juvenil. Muita dor e inchaço. Então, esse inchaço já é da artrite mesmo, né? De uma inflamação. Dor, rigidez nas articulações, limitação de movimento, isso é importante, que o reumático, né? Doenças reumáticas vem da limitação de movimento, tudo que é reumático, né? Limita o movimento. Fica quente e vermelho, perda de função, que incomoda pequenos movimentos, dor nos cotovelos. Ótimo, gente, é isso. Articulações ficam doloridas, sensação de turgidez, deformação. A Mari falando, né? Meu primeiro sintoma foi a dor. Então, fraqueza. Isso é muito importante, esses sintomas que vocês estão trazendo, porque é por aí que a gente vai entender a fisiopatologia ayurvédica. Agora vamos entender, vamos estudar mesmo como que é a fisiopatologia ayurvédica dessa artrite. Como que começa? Primeiro, vamos falar o nome, né? Que nem a gente começou falando o nome, eu gosto muito dos nomes, né? Os nomes falam muito das doenças. Então, como que chama a artrite reumatoide no Ayurveda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem pode me falar como chama a artrite reumatoide no Ayurveda? Quem já está aí, né, avançadíssimo nos estudos e pode me falar qual que é o nome que a gente dá para essa doença, para esse desequilíbrio, para esse roga, né, para essa doença no Ayurveda. Mais difícil, né? Tudo bem, vocês não precisam saber, a gente está aqui para aprender, né? Por isso mesmo, assim. Então, essa doença no Ayurveda chama Ama, ó, a Má falou, né? Vata Ama, quase, Má, você só trocou a ordem, é Ama Vata. Mas o que importa é a gente entender, isso é muito importante, que é Ama Vata, tem esses dois nomes, né, na nomenclatura da doença. Isso quer dizer que é uma doença que mistura Vata e Ama e Vata. O que é ama? Andreas, calma aí, calma. Vamos com calma. Assim, o que é ama? O que é vata? Então, muitos de vocês já sabem tudo isso, mas para quem ainda tá começando, já pegou esse bonde mais avançado aqui, ama é toxina biológica. É quando a gente forma toxina no nosso organismo. Isso, Mari, toxinas. E vata é um dos três doshas que a gente tem, que é composto por éter e ar. Elementos mais leves, mais móveis, que secam o corpo, que causam irregularidade. Opa, então eu sei que essa doença ela é causada pela mistura de toxina, ama e vata. Aonde? Qual o tecido que ela se localiza? Articulações, tecido ósseo no upadato, né? Articulações. Olha que importante quando a gente vai esmiuçando assim, como a gente consegue entendendo a doença. Então eu sei que é uma mistura de toxina com vata em desequilíbrio que penetrou nas articulações. É isso, gente. Ama vata é isso. Então, se, em primeiro lugar, eu quero impedir que eu forme uma artrite no meu corpo, porque a gente sabe que o fator genético ele tem uma influência para a formação de artrites e artroses no nosso corpo. Como que o Ayurveda enxerga isso? Como que o Ayurveda enxerga assim? Ué, por que o meu código genético vai me possibilitar que eu desenvolva uma artrite? Vocês já pararam para pensar isso? Eu tenho um gene que estimula essa doença, que possibilita que ela flore no meu corpo. Mas ayurvedicamente, o que a gente está falando? Artrose também, Érica. Vou perguntar, artrose também. Por quê? Porque essa informação de um tecido mais frágil,
de um tecido mais frágil, ou seja, eu tenho um tecido no meu corpo, geneticamente falando, né, da minha história familiar, que ele tem a possibilidade de ser mais frágil. Aí a Teresa Magalhães está falando, mas a epigenética transforma isso. Sim, com certeza, absolutamente, absolutamente. Hoje em dia a gente sabe que a genética ela tem uma influência de 18% mais ou menos na nossa vida, né? O resto tudo é epigenética. A Karine Gomes perguntou, a asma também? Não vamos mudar tanto de fisiopatologia, porque eu teria que falar de totalmente outros aspectos, Karine, mas sim, isso também é uma informação do tecido. Depois a gente pode falar só sobre doenças respiratórias, tudo bem, Karine? Para a gente não. Porque já é bem aprofundado esse estudo, né? Se a gente começar a expandir assim, talvez a gente se perca. Então a Teresa falou, a epigenética transforma isso. Sim, e é isso que o Ayurveda vem para sim mudar a nossa vida. Então eu sei que eu tenho essa possibilidade, que eu tenho esse tecido mais frágil na minha família. Inclusive na minha família eu tenho, né? Artrose, pessoas com dor na mão. Então eu sei que eu tenho que estar mais atento nessa articulação, nesse tecido. Por quê? Como que é a formação propriamente dita da artrite? Vocês estão me acompanhando? Eu quero assim, eu quero me aprofundar com vocês, mas eu não quero me perder de vocês, né? Eu quero que a gente caminhe junto nos estudos. Ótimo, ótimo. Pode fazer as perguntas aqui, porque aí a gente vai caminhando junto. Epigenética, Pri, né? Epigenética é o seu estilo de vida, alimentação, como você come, como você dorme, como isso vai estimular a sua saúde. A genética é o que a gente já sabe, né? A genética, como que isso estimula a formação dos meus tecidos lá de dentro. Legal, legal. Tem um delayzinho, né? Então todo mundo falando, sim, estamos acompanhando. Que bom, gente, que bom. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Isso é importante, para a gente caminhar junto. Então, a genética é a formação dos tecidos pelo seu código genético, né? A informação que você tem lá dentro. A epigenética é como você vai estimular a formação dos seus tecidos pela sua alimentação, exercício, hábito, meditação assim a gente espera, né? Isso é epigenética, que a gente já sabe que hoje em dia é muito mais importante do que a sua genética. Tudo bem? Ou seja, a gente não tem que ser fatalista, assim, na minha família tem infarto, tem câncer, tem artrite reumatoide, isso não quer dizer que você vai ter isso aqui. Bem-vinda, Pri, que bom. Gente nova, a gente quer expandir o Ayurveda mesmo. Vocês pegaram isso? Isso é muito importante, porque a gente tem a liberdade, se a gente tiver informação, e é por isso que eu quero passar o máximo possível, né, de informação prática, né, para a gente trabalhar com a cura mesmo do Ayurveda, porque se a gente tiver essa informação e tiver força de vontade para colocar no nosso dia a dia, a nossa forma de se alimentar, de viver, enfim, como a gente vive, é muito mais importante do que o nosso código genético. Tudo bem? Muito mais importante. Mas é importante eu saber se eu tenho essa fragilidade nos tecidos no meu código genético, porque eu vou dar mais atenção para os tecidos que têm um histórico familiar de doença na minha família. Então, por exemplo, não sei, se você tem um histórico aí de infarto, de doenças coronarianas, de acidente vascular encefálico, opa, eu não posso ser uma pessoa sedentária que abusa de alimentos de gordura vegetal hidrogenada, que vai entupir minhas artérias, eu vou ter que estar constantemente em movimento. Enfim, isso é o básico, né? Isso a gente já conhece. Mas existem mais dois tecidos que é muito importante a gente saber que estão envolvidos na formação da artrose, que é Raçadato, que é o plasma, aquilo que circula plasma no meu corpo inteiro, né, e leva toda a nutrição, é o primeiro tecido, e o sistema nervoso, Madhyadato.
Por que que é muito importante eu saber desses outros 2 tecidos? Porque antes da toxina chegar e se alojar na articulação, ela tem que passar pelo plasma. Ó, isso é muito importante. Antes da toxina chegar na articulação, ela tem que entrar no plasma. Não tem como ela chegar lá na articulação pulando o plasma, porque é pelo plasma que ela vai circular o corpo inteiro. Então, a atenção no nosso plasma, ela tem que ser diária, ou assim, quase diária, né? Dia sim, dia não, a gente tem que estar de olho no nosso plasma. Não deixar ele se intoxicar, não deixar entrar, né, ama no meu plasma, tomar sucos depurativos, chás. Eu não vou entrar em tratamento aqui hoje, tá, gente? Tratamento é amanhã. Amanhã a gente vai falar mais de tratamentos para artrites, artroses, o que tomar, o que fazer, que tipo de exercício. Hoje é só diagnóstico. Mas para a gente saber como cuidar, e é por isso que eu criei isso, né? Assim que eu realmente acredito nisso, eu preciso entender, eu preciso revelar a história da doença no meu corpo. Tudo bem? Então, a Maíra está falando aqui, né? Talvez explique o que é plasma. Plasma é esse primeiro tecido, nós temos 7 tecidos corporais, 7, né? Não entrou aqui, né? Então, nós temos 7 tecidos corporais, e o primeiro tecido é o plasma. E ele é muito importante porque o plasma é que vai circular e nutrir todo o meu corpo. Então, eu posso circular e nutrir todo o meu corpo com coisas muito boas, antioxidantes, que queimam toxina, que limpam, que nutrem, que, enfim, que tragam todo esse aporte para o meu corpo, ou eu posso levar esse plasma com açúcar branco, muito glúten, salgadinhos, margarina, e esse monte de porcariada vai intoxicando o meu corpo inteiro. Isso é muito importante, né? O que a gente come entra no plasma e vai circulando no seu corpo inteiro. Tudo bem? Então é bom a gente falar do plasma. Agora, continua pensando no plasma. Agora pensa num vata em desequilíbrio. Estudantes de Ayurveda que estão aqui me acompanhando, quais são os principais atributos do dosha vata? Quais são os principais atributos do dosha vata? Quem pode me falar? Eu vou esperar um pouquinho aqui para esse delay chegar até vocês e vocês me responderem. Mas tudo bem, porque eu tô sem pressa, né? Tô aqui para vocês, então vamos lá, gente. Qual que são os atributos do dosha vata? Mari, ótimo. Leve, seco, frio. Roberta Leles, ótimo. Seco. Paulinha já tá pró Ayurveda. Secura. Seco, leve, áspero, frio. Isso. Seco, frio. Movimento. Isso. O Bas deu risada. Não sei porque o Bas tá dando, mas é isso, Bas. A gente tem que dar risada. Seco, frio, movimento demais. Isso, seco. Ótimo, gente. Então, olha só que importante, né? Se eu fico colocando esses atributos de secura no meu corpo durante muito tempo, esses atributos, ótimo, a Flávia que falou, né, no Facebook, frio, leve, áspero, maravilhoso, Flávia, Flaviana. Ótimo. Tudo bem, Tereza, a gente está aqui, mesmo para quem não fez o curso, é para todo mundo, tá? Essas lives. Mas você pode estudar com a gente, vai ser sempre um prazer. Então, olha só, frio, leve, seco, áspero. Se eu fico colocando esses atributos no meu organismo, ou seja, isso vai entrar no meu plasma, e esse plasma fica levando esses atributos de secura, de aspereza, de frio, de regularidade, isso vai acabar secando o meu corpo. Tudo bem? Então, o plasma ele vai secando, secando, e ele vai levando esse vata que vai secando os outros tecidos, que vai deixando eles irregulares, que vai deixando eles mais fracos. Por que que deixa mais fraco? Porque quando eu seco em excesso os tecidos, em excesso, né? É importante a gente lembrar, gente, que o vata, ele tem uma função muito importante, né? Inclusive secar os tecidos é uma função muito importante do vata, né? O excesso dos líquidos, o vata tem que secar.
Então, se eu fico secando muito além do fisiológico, eu começo a tirar os fluidos, e quem que eu perco quando eu tiro os fluidos? Quem que é muito importante para os meus tecidos, que sustenta a saúde dos tecidos, que precisa estar lá, que eu vou tirando quando eu seco muito o meu organismo? Quem que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem pode me falar quem é o princípio que sustenta a nossa saúde, nossa imunidade? Está localizado em todos os lugares. Lubrificação. Simone, talvez você ainda não tenha chegado nesse lugar ainda, você vai ver isso. Acho que está um pouquinho mais adiantado. Isso é um óleo, lubrificação, mas ótimo. Acne, água, óleo, água. Eu seco a água, quem vai embora junto com a água? Ódias. Lembra, gente, água é um dos elementos que nutre um, um princípio do nosso corpo. Isso, Carol, chama ódias. Ódias. Ódias é o nosso princípio de energia vital, é o que traz imunidade, é o que fortalece os tecidos, é o que sustenta. Então, se eu fico secando muitos líquidos do meu corpo, a gente vai tirando ódias, que é esse princípio de vitalidade, de imunidade, de sustentação. E quando a gente perde esse ódias, o tecido fica muito fragilizado. É por isso que eu sempre falo nas aulas, né, lives e tudo mais, que a moda de ficar secando muito o corpo, isso não é muito saudável, gente. Claro, eu não estou fazendo um ode para que nós tenhamos sobrepeso e gordura em excesso, não é isso. Mas o excesso de secura também não é saudável. Aliás, né, no Ayurveda ele é muito perigoso. Por quê? Porque você seca ódias. Então os tecidos eles vão ficando muito expostos, fragilizados. E é o que acontece nesse caso para quem já tem uma predisposição no tecido ósseo. A gente vai secando, 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 secando. Isso vai tirando ódias, a proteção, né, a imunidade das articulações. E daí eu tenho um tecido que a gente chama caviaguna, que é um tecido frágil, ele está exposto. O que isso quer dizer? Que esse tecido ele está sem imunidade lá dentro do meu corpo. Daí, se eu começo a ingerir alimentos que geram toxina no meu corpo, que geram ama, né? Esse ama vai circulando, 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 e ele vai entrar no tecido mais frágil. Nesse caso, quem é o tecido mais frágil? As articulações. Porque a gente secou muito com vata. Seja por um estilo de vida, seja por uma alimentação muito leve, por não ingerir gordura, por não dormir. Então, isso são causas da artrite, né? Seja por, aí a gente vai falar o que causa a toxina, né? Ou por fazer muito exercício. Pessoas, né? A gente vê isso, pessoas que correm maratona durante anos. Isso pode levar a uma artrose. E aí, posteriormente, quando a pessoa para de fazer exercício, uma artrite. E aí, o que acontece? Esse tecido ele está mais frágil, a gente vai gerando toxina, a toxina vai circulando, circulando, tenta entrar no fígado. Não, esse fígado está forte. A pessoa não bebe, a pessoa descansa bem, legal. Aí a toxina vai, tenta entrar, sei lá, no rim. Não, esse rim está forte. Aí a toxina anda mais um pouquinho e encontra umas articulações todas fragilizadas, com espaço aberto, assim. A toxina fala, pô, legal, é aqui que eu vou me localizar. Tem até um buraquinho para eu entrar, né? Um espacinho. Aí entra a toxina, ela se localiza lá e ela adora, né? Porque é um tecido mais frágil, que tem um espaço aberto. E ótimo, entra dentro. E aí eu começo, junto com esse vata agravado, a inflamar e corroer essa articulação. Dá para entender? Então eu primeiro fragilizei a articulação,
aí eu já tenho um vata, por isso que a gente começa muitas vezes, né, com o sintoma de dor, porque o vata ele traz isso, mal, o famoso órgão de choque. Porque o vata ele traz dor no corpo. Então, essa coisa de sentir dor nas costas, dor no ombro, dor no pescoço, isso não é legal. Não, 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 não. A gente tem que tratar isso. Porque isso a longo prazo vai corroendo os tecidos e pode ser que seque minhas articulações. Mas eu já começo a sentir dor. A hora que entra a toxina, piora muito. Por que que piora muito? Por que que uma articulação só com dor de vata, que a gente poderia chamar de uma artrose, vai? Poderia, vai. Não é exatamente isso, tá, gente? Que a gente poderia chamar de uma artrose, dói menos do que uma artrite. Por quê? Na artrite, eu tenho a entrada de toxina. E o que que a toxina faz no ambiente onde ela entra? Ela gera inflamação. Quando a gente tem toxina no meu corpo, eu vou ter o meu organismo atacando essa região, porque é uma toxina. Todo agente externo no meu organismo, o meu organismo, né, inteligente, o meu Agni, né, a inteligência do meu corpo, vai tentar digerir aquilo, porque é uma toxina. É como se fosse uma bactéria, como se fosse um vírus. Então, se eu tenho toxina numa região, o meu corpo ele vai ficar atacando aquela região. E aí eu gera o quê? Primeiro, uma doença autoimune, por isso que a gente pode falar, né, na visão do Ayurveda, que seria esse autoimune, mas veja bem, gente, não é um autoimune porque o corpo ele perdeu a noção das coisas. Pelo contrário, é porque tem toxina lá. Tudo bem? Não é um corpo sem inteligência, é um corpo que tem inteligência, mas tem toxina lá dentro. Então, ele se confunde e acaba, né, tentando digerir essa toxina, mas ele acaba atacando as articulações também, o tecido que está em volta. E aí eu vou ter, por causa, né, dessa digestão, desse processo de digestão que, como não é um processo de digestão equilibrado, ele acaba sendo uma inflamação, eu começo a ter todos os sintomas de inflamação aqui. Quais são? Dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Aí eu começo a ter inchaço, isso é o diagnóstico, né? Articulações com dores, inchadas, quentes, vermelhas muitas vezes, né? Se tiver mais pita lá dentro. Então, o que eu gostaria que ficasse bem claro aqui é que a gente entendesse que quais são os principais fatores causais da artrite. Primeiro, agravação de vata. Tudo que é frio, leve, seco em excesso, vai agravar meu vata e pode fragilizar as articulações. Segundo, tudo que é causador de ama. Eu não estou falando em ordem de importância, tá? Porque os dois são muito importantes. Então eu poderia falar, primeiro, tudo que causa toxina no meu organismo. O que causa toxina no meu organismo? Isso eu vou falar assim até vocês estiverem nas tampas, até vocês não aguentarem mais, porque é muito importante. Então, alimentos que o seu Agni, muito pesados para o seu Agni, a Paulinha está perguntando para aqui, como eu faço para entender todo esse caminho de diagnóstico? Tem uma ordem de raciocínio? Tem uma ordem de raciocínio, só que eu não vou explicar tudo isso agora, né? Eu posso fazer uma live só sobre diagnóstico, se vocês quiserem. Quais são os caminhos, né, de formação das doenças? Mas agora a gente já está indo, né, bem para a prática, assim. Então, primeiro, não podemos formar toxina, porque isso joga a toxina dentro do meu organismo e em algum momento ela vai se localizar em algum lugar no meu organismo. Tudo bem? Nesse caso, nas articulações. Tudo que o meu Agni não consegue digerir ou que apaga o meu Agni. Vamos lá, gente. O que apaga o meu Agni? O que apaga o meu Agni? O meu fogo digestivo, o meu metabolismo, apagando o meu Agni, eu posso gerar toxina e essa toxina pode entrar no meu metabolismo e se localizar num tecido. Vamos lá, estudantes de Ayurveda, me falem aqui o que apaga o meu Agni. Quais são as coisas ruins que vão prejudicar o meu metabolismo
Carol, alimentos frios, bebidas geladas, isso, principalmente bebidas geladas junto com a refeição, porque o seu fogo digestivo pensa como um fogo, ele está tentando queimar os alimentos e você está jogando água fria nele. É a coisa mais inimiga que você pode fazer para o seu Agni é tomar gelado comendo, porque você está sacaneando ele literalmente. Né? Alimentos frios, comer sem fome, ótimo. Alimentos processados, isso é uma das principais causas, né, de um Agni ruim, são alimentos ultraprocessados que o Agni não entende, né? Frios, crus, processados, a Mari falou. Isso, Mari. Os crus, principalmente para quem já é vata, né? Então a Mari está falando de um ponto de vista de quem já é mais vata, então os vatas não podem ficar comendo muito alimento cru. Não me trucidem crudivorismos pela crudivoristas. Eu não estou aqui falando mal do crudivorismo, aliás, eu não estou aqui falando mal de nada. Eu só estou falando bem da nossa saúde, né? Da cura pelo Ayurveda, mas assim, eu não estou criticando nenhum tipo de vertente alimentar, mas no Ayurveda a gente sabe que se o Vata ele fica comendo muito alimentos crus, isso seca mais ele. Tudo bem? Então, frios, crus, conservantes, ótimo, Paulinha, conservantes, né? Hoje em dia, tudo que vem em saquinho, quase tudo que vem em saquinho tem conservante. Então, todos esses itens que a gente falou vão diminuir o meu fogo digestivo. Diminuindo esse fogo digestivo, a probabilidade. A Erika está perguntando, não pode comer nada cru? Não, não é isso. Não é isso. Pode comer cru, mas tem que dosar o seu Agni. Tem que ir vendo o quanto que o seu Agni aguenta. A Paulinha falou óleo vegetal hidrogenado, né, que é a margarina, porque o óleo vegetal prensado a frio, né, um óleo de coco, um óleo de gergelim é maravilhoso. Então, tudo que diminui meu Agni tem a possibilidade de gerar toxina. A longo prazo, essa toxina vai permear a parede do intestino e entrar na circulação. É tudo que a gente não quer. A Tereza está falando, cerveja Heineken gelada com bolinho de bacalhau. Sim, isso certamente não vai ser muito bom para o seu Agni, mas lembrando que a gente tem que prezar pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. Então, eu também não estou aqui pregando para que nós sejamos pessoas que não gerem toxina e sejam infelizes, porque a tristeza por si só ela gera toxina. Isso é verdade. Não estou inventando isso, não é a Ayurveda New Age. Nos textos eles falam, né? Se a gente come muito triste, com raiva, ansioso, o seu Agni ele não vai ter o poder de digerir esse alimento. Então, né, nós estarmos felizes e às vezes nos permitirmos, né, sair das regras e quebrar as regras e fazer o que a gente quiser, também é importante para o nosso Agni. Tudo bem, gente? Não estou falando que você tem que tomar Heineken com bolinho de bacalhau. Inclusive, eu não como nenhum dos dois, em geral, né? Nessa vida, não muito. Mas, assim, é importante a gente ter essa malemolência na vida para não ficar infeliz. Gerando toxina, essa toxina entra no meu organismo, por isso não podemos baixar nosso Agni, isso é muito importante, né? Alimentos pesados, frios, secos. Um dos principais, olha só que coisa, né? Importante. Uma das principais causas da artrite, segundo o Ayurveda mais clássico, é comer alimentos pesados e oleosos, né? E fazer exercício depois. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com a hora que a gente faz exercício, porque isso pode ser uma causa de doença também. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tomar um shake de proteína, né, para quem é bem do esporte, assim, antes do exercício, segundo a Ayurveda, pode ser muito prejudicial. Porque quando a gente faz exercício, o seu fogo no corpo, ele vai para as células, né? Porque você está digerindo, mas você está digerindo o quê? Glicose para gerar ATP. Então você está lá na sua mitocôndria, mitocôndrias são
pequenas fornalhas de Agni, né, espalhado pelo corpo. Então você está usando o Agni, mas espalhado no corpo. Se você come e vai fazer exercício, o seu Agni, que tem que espalhar, né, ir para cada célula, ele não vai conseguir digerir o que você comeu. Então, muito cuidado, né? Ah, um shake proteico e vou correr. Não estou falando que isso é uma via de regra, mas, segundo a Ayurveda, isso pode não ser muito bom para você. Tudo bem? Então, talvez tomar depois, né, o seu shake, entender aí que hora que o seu Agni está mais efetivo. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é isso, a gente tem que conhecer, entender o nosso Agni para não formar toxina. Mas, se por um acaso a gente baixa o Agni e forma a toxina, isso entra na circulação, encontra um tecido fragilizado, que é a articulação, por tudo que a gente viu, né, que o Vata secou essa articulação, e aí começa a inflamar, intoxicar essas articulações. Tudo bem? Então, por hoje, o que eu queria falar é isso, né? Todo esse percurso que a gente fez aqui, eu acho que deu para, né? Deu para a gente ver bastante coisa, né? Assim, estou bem satisfeito. E amanhã a gente vai ter o prazer de ter uma pessoa que viveu, né, essa cura pelo Ayurveda, nem como paciente, mas só estudando. E, e vamos falar dos tratamentos também, no dia a dia, alimentação, ervas. Não percam, né, as lives, porque elas não vão ficar salvas agora, né? A gente vai retirar das plataformas. Então, se vocês puderem estar presente, amanhã às 10 teremos tratamentos e o dia a dia de como cuidar das nossas articulações, artrites, artroses. Tá bom, gente? Muito grato a todo mundo que veio aqui estudar, quem comentou, né? Para mim é muito bom quando vocês comentam, falam, conversam, me ajuda. Eu gosto de ter essa troca, né? Então, valeu. Esse foi a nossa série Revelando, onde a gente vai falar dos diagnósticos, sinais, sintomas, causas principalmente. E amanhã a gente tem a nossa série que é o Praticando, como colocar tudo isso em prática. Tá bom? Valeu, gente. Bom dia para vocês, bons estudos e um beijo. Vou encerrar aqui. E vou encerrar aqui também.